Resumindo, gente, como que eu aplico na minha fase, no meu dia a dia? Esse aqui é um exemplinho aqui até do município de Ortigueira, que ele criou perguntas e respostas para ser respondido no meio da fase interna da licitação, para não se perder. Esse é só um exemplo. Eu imagino assim, quem tiver outros modelos, me passe como que vocês estão analisando e a forma que vocês estão analisando, para a gente passar aqui também como boas práticas o que está funcionando. Mas é só um exemplo de não esquecer de fazer essa avaliação do artigo 49 antes do 48. A lei não falou nada. Se acontecer de você, viu o 49, está tudo certo, fiz minha licitação exclusiva ou com cota, está tudo certo, e não veio. Vieram as empresas, só que elas não atenderam as exigências do edital. A licitação ficou fracassada. O que eu faço? Faço uma nova licitação, faço ampla concorrência, dou o prazo para elas. Em geral, vocês vão ter que analisar lá no dia a dia de vocês, o melhor para a administração. Eu já vi casos do pessoal me falar que, olha, eu consegui um bom preço, mas na habilitação faltou um documento assim, assim, assado, mas o preço estava ótimo. Então, eu tento resguardar essa licitação e eu dou o prazo do artigo 48, parágrafo 3º, lá da Lei 8.666. Se for 8 dias nas licitações ou 3 dias no convite, para elas se reajustarem e, nesse prazo, tentar arrumar o documento de licitação e habilitação que faltou e manter a licitação. Agora, não foi vantajoso, talvez seja melhor cancelar tudo, vamos rever o edital, aí vocês têm que analisar. Em princípio, o melhor caminho, se vocês já analisaram o 49, é fazer novamente uma licitação exclusiva para as microempresas, se vocês já tinham superado essa fase de análise do 49. E a licitação deserta? O que a gente faz? Abriu licitação exclusiva, não veio ninguém. Analisei o 49, tudo certinho, não veio ninguém. Só para dar um exemplo, no começo da Lei 147, quando tornou obrigatório, o pessoal não analisava o 49 e fazia licitação por fazer para cumprir a lei. O que aconteceu? Medicamentos, não aparecia ninguém. Combustíveis, não aparecia ninguém. Aí a gente começou a fomentar ainda mais. Veja, se vocês tivessem visto que posto de combustível, às vezes tem 1 ou 2 no município, e que esses geralmente não são microempresas, tem só 1%, como vocês viram lá no slide inicial, 1% das empresas são microempresas na área de combustíveis, você já aplica o 49 e você não corre o risco de ter essa tua licitação deserta. Hoje em dia, a gente vê depois de, foi 2014, né? 4 anos que vai fazer dessa lei nova, a gente já vê que o número de licitações desertas já deu uma caída, porque o próprio mercado se adaptou. O que muita gente me falou é que muita gente se tornou microempresa do dia para a noite também. Mas também, quem faz licitação passou a conhecer os objetos onde não tem microempresa, e já passou a não fazer licitação exclusiva nesses casos. Então, a tendência é que a gente não tenha mais esse problema se a gente conhecer o mercado. E é nesse sentido que vem essas respostas a essas perguntas, né? Antigamente o pessoal perguntava, eu faço uma dispensa, veio licitação deserta, fiz todo o planejamento, ainda ficou deserta. Em licitações normais, é caso de você fazer dispensa, se for trazer prejuízo para a administração, você repetir a tua licitação. Aí perguntaram lá para o... É caso, então, eu fazer uma dispensa exclusiva para a microempresa? Aí o Tribunal de Contas do Mato Grosso falou, não é bem assim. A dispensa seria em caso normal. O que você tem que fazer é avaliar, de novo, se você tem mercado, como é que está o 49, e tentar fazer direcionado para a microempresa. Mas você faz uma avaliação do teu custo-benefício, porque às vezes vai te trazer mais prejuízo fazer uma nova licitação. Então, nesse caso, você avalia a economicidade, quanto custa ficar repetindo processos licitatórios se você sabe que não vai ter microempresa. Então, você abre para uma de ampla concorrência. Aí perguntaram se abre para ampla concorrência. Eles responderam nesse sentido. Avalia no teu caso. Se você já sabe, analisou 49, abre para ampla concorrência. Não faz dispensa direta para a microempresa, que não existe. Perguntaram lá para o Mato Grosso, aqui, ó, consulta 19. E eles responderam nesse sentido. No caso de cotas, fica mais fácil.
Eu imagino que quem tem regulamentado aqui nos editais, que se uma cota fica deserta, quem ganhou a outra pode adjudicar a cota que ficou deserta. Tem um edital, o pessoal não tem? Os outros têm. Então, eu já sugiro para quem não tenha, que vocês vão economizar caminho aqui. Coloca lá no edital, se a cota exclusiva restar deserta, quem ganhou a cota principal, adjudica a cota. E mesma coisa o inverso. Então, aqui fica até mais fácil de se resolver. Aos procuradores de plantão, vamos dar um grito aqui, que é importante isso aqui. Vocês conheciam essa consulta, tribunal? É obrigatório dar parecer em licitação deserta ou fracassada. Infelizmente, meu pessoal, tem que passar por vocês. E o SIM-AM vai pedir que em toda licitação deserta ou fracassada indique se teve um parecer jurídico. Infelizmente, nós temos que passar por isso. Portanto, olha o que eu falei para vocês, gestão de risco, gente. Tentei acompanhar o meu raciocínio aqui. Você mapeou todas as suas demandas e divulgou no teu site. O ano todo, todo mundo sabe o que você vai comprar no ano todo. Todo mundo sabe as especificações técnicas do que você vai comprar. Todo mundo já sabe de antemão, porque você já publicou lá no teu site, as exigências do edital para cada tipo de objeto, que são objetos corriqueiros, que você sempre compra. As empresas sabem de antemão que vão poder participar de licitação, já deixam seus documentos todos em ordem. Qual que é a chance de você ter uma licitação fracassada? Ela reduz, não reduz? Se vocês percebem que as empresas estão tendo um despreparo, e aí muita gente já me falou que quando vem empresa que está participando pela primeira vez, ela não entende nada, não sabe o que é licitação, acha que concorrência é teu sobrenome, aquela confusão toda. Essa é a hora da gente chamar o Sebrae aqui para auxiliar. Bora treinar essas empresas para participarem de licitação. Nós precisamos ter também licitantes mais preparados. Portanto, se a gente quer que aquela política pública dê certo, não é somente fazer licitação exclusiva, é todo um trabalho de fomento que vem em volta disso, de preparação na administração e das empresas. Então, vamos falar das condicionantes. Vocês lembram que eu estava batendo na tecla? O que é mais importante é o artigo 49. Para vocês, na fase interna da licitação, vocês demonstrarem pelo menos uma dessas três partes aqui. Vamos falar, então, quanto ao número de fornecedores. Tá? Número mínimo de fornecedores. Diz o artigo 49, inciso 2º, que você não vai aplicar o 47 e o 48 se você não tiver no seu município ou no local regional, não vou falar nem município, porque dependendo do conceito de localidade, ele pode ser diferente, né, de município para município, local regional. Se você não tiver 3 fornecedores competitivos nessas regiões que sejam capazes de cumprir as exigências do edital, você não precisa fazer licitação diferenciada. Aí vem as principais perguntas em relação a esse tema. Parece fácil, né? Como é que eu faço isso? É como se a gente pudesse mapear dentro do território quem são as empresas que ali estão. Se a gente conseguir fazer esse cadastro, a gente facilita o nosso trabalho. Mas, será que é tão simples assim? Como que eu vejo se tem 3 microempresas? E quando ele fala que elas são capazes de cumprir as exigências do edital, quer dizer que primeiro eu tenho que ter o edital para depois ver as microempresas? Se for esse o raciocínio, então eu tenho que lançar o edital, fazer a minha sessão de julgamento, e aí na minha sessão eu tenho que ter 3 microempresas sediadas no local regionalmente participando. Se elas não tiverem, eu cancelo a minha licitação e faço ampla concorrência. É isso? Seria, para quem é da administração, é ilógico pensar nisso, não é? Mas, gente, doutrina, aí tem um artigo publicado no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por uma analista, que diz que é isso sim. Quando eu converso com algum pessoal que está entendendo essa lei, algum debate em fórum aqui, o pessoal entende que é sim, na fase externa. E o decreto do Paraná, ele diz que também, ele considera que não é vantajosa uma licitação se não tiverem os 3.
ali. Então, seria caso de cancelar tudo e voltar. Contudo, os tribunais de contas têm entendido o contrário. E aí o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu essa decisão que tem efeito normativo, dizendo que, por causa do princípio da economicidade, seria muito burocrático se a gente pensasse que tem que esperar ter 3 fornecedores presentes na sessão de julgamento. Logo, basta, na fase interna, eu pesquisar se existem 3 microempresas ali, que aí já me dispensaria de fazer essa licitação diferenciada. O que eu destaco dos outros é que eles reforçaram que isso tem que ser visto na fase interna. Logo, a gente conclui que exclui esse outro entendimento que na fase externa vai precisar ter as 3 microempresas. E como é que eu faço esta comprovação de que existem as 3 microempresas? Até o ano passado, a gente poderia usar grande parte aqui do acórdão que falava, vai na junta, busca na junta comercial que ela te manda as microempresas, já que teria que ter esse registro. E, inclusive, eu fui até o site da junta e descobri que tem um serviço gratuito para quem é de órgão público. E é online, você pode pedir a documentação e até tantas laudas eles te mandam de graça. Pelo menos na junta a gente consegue ver, pedir quais são as empresas que são cadastradas no meu município para fazer aquele cadastro. Talvez você não consiga ver se a empresa é o porte dela, se ela é microempresa, média empresa ou grande empresa. No caso de serviço, fica muito mais fácil para o município, já que as empresas têm que cadastrar as notas fiscais dela no município, já que elas pagam ISS. Então, fica mais fácil buscar nos próprios registros do município as empresas, as notas fiscais emitidas e conseguir ver o porte dela. E aí o município consegue mapear se tem ou não tem. De qualquer forma, toda empresa que está sediada no município, para ter um alvará de localização, o município precisa dar esse alvará e verificar se a atividade dela pode ser desenvolvida naquele local. Pelo menos se consegue verificar que tipo de empresa que tem o município, usando os próprios documentos que a própria prefeitura tem. E todos esses documentos foram aceitos pelo Tribunal de Contas, nesse acórdão, para fins de comprovar se tem 3 microempresas ou não. Talvez agora a gente tenha uma dificuldade, porque a gente não vai poder afirmar o porte da empresa, porque no nome comercial dela não vai ter mais o final ME ou EPP. Mas essa busca já nos dá um indício das empresas serem ou não microempresas, e aí vocês conhecem o município de vocês e já vão poder supor se elas já têm um porte muito grande ou não. Então, por óbvio, se vocês têm uma indústria no município de vocês, há grandes chances dessa indústria ter um porte de médio porte ou grande porte. Quando você fala de hortifrutis, granjeiros, agricultores familiares, há grandes chances deles serem microempresas, ou até microempreendedores individuais. Então, fica muito mais fácil de demonstrar esse cadastro. Então, o caminho que a gente dá é buscar nos próprios cadastros da prefeitura. Alguns exemplos, fazerem seus próprios cadastros, fomentando que elas apresentem os balanços a cada tantos meses ou a cada ano. Buscar as empresas que existem na justa comercial, ver o cadastramento dos próprios fornecedores. Eu sei que muitos municípios buscam quem já foi fornecedor, então no próprio cadastro de fornecedores, imprime o cadastro, eu tenho 3 fornecedores que são daqui, que já me venderam. Isso te legitima para fazer licitação diferenciada. Busca associações ou sindicatos que possam dar essa informação. O que vai ser importante para o tribunal, e agora eu posso falar para fins de controle externo, é que vocês tenham feito essa busca. Que no processo a gente consiga verificar que houve este cuidado. Isso é importante. Qualquer controle externo vai saber que vocês não podem afirmar com certeza se aquela empresa é microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas o controle externo vai querer ver se ao menos você foi ver que tipo de empresa tem no seu município, se você fez algum tipo de busca.
Conhecendo as microempresas e os objetos, você já sabe de antemão as que não vai ter, e essas que não vai ter, você vai ter um cuidado maior de pesquisar um pouco mais. Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Se você já sabe que é uma empresa que sempre vende, basta buscar nos seus próprios fornecedores e imprimir e fazer licitação diferenciada, porque vai ter as 3 microempresas. Agora, vieram me perguntar uma vez, olha, eu estou procurando uma empresa que forneça oxigênio. Meu município é do interior. Qual que é a chance de, no interior, ter uma indústria que faça oxigênio para vender para o meu hospital, posto de saúde? O que o Tribunal de Contas vai querer ver? Se você, ao menos, demonstrou, através de uma pesquisa nos seus cadastros, que não tem, tudo me leva a crer, até onde me foi possível alcançar, as pesquisas, os bancos de pesquisas que me foi possível, tudo me leva a crer que não existem essas microempresas. Juntou no processo e faz uma licitação que não seja para microempresa. Entenderam agora? Deu para ficar tranquilo? Perguntaram nesse mesmo acórdão para o tribunal se, quando ele for fazer essa pesquisa, ele tem que pesquisar só no município ou só na região, ou ampliar a pesquisa na região. O tribunal respondeu o seguinte: olha, se você for dar o benefício da prioridade de contratação para empresas a nível da região, fazer licitações exclusivas para microempresas, mas dar prioridade de contratação para empresas locais ou regionais, você tem que usar esse mesmo critério na hora de ver se tem 3 microempresas. Então, se eu for dar o benefício na região, eu pesquiso se tem 3 microempresas na região. Se eu for dar o benefício para empresas locais, então no 49 eu pesquiso só empresas locais. E eu não sou obrigado, segundo o tribunal, a dar benefício para a região. Eu posso escolher ou só município ou região, incluindo meu município. E nesse sentido também foi os outros tribunais. E ele diz, olha, e a região você vai delimitar, todos eles falaram mais ou menos no sentido, conforme a peculiaridade do seu objeto. E o Tribunal de Contas do Paraná entendeu que conforme o seu interesse público. Interpretando esse interesse público com os outros tribunais, ele realmente está muito mais relacionado a atender a sua demanda, ou seja, tem que estar muito mais relacionado ao objeto do que o contrário, para você definir até onde vai a sua região. Mas aí perguntaram para o tribunal, então eu posso dar esse benefício, fazer a minha pesquisa ou no meu município ou na região. Tá, mas o que o tribunal entende por região? E o tribunal falou assim, quem vai definir isso é você. Você, município, vai definir. Você pode escolher qualquer critério para definir a tua região. Mas esse critério tem que estar relacionado ao interesse público. E o que eu não quero é que esse critério esteja relacionado com alguma pessoa. Ou seja, para este objeto, somente essas empresas ou essa região que tem tal empresa que eu quero. Ou que seja do partido do outro. Não. Por isso, ele determinou algumas coisas aqui, alguns requisitos. Este critério é discricionário, mas ele tem que ser prévio, ele tem que estar definido antes do teu edital. Ele tem que ser impessoal e objetivo. Pode ser um critério do IBGE, que já define a região, pode ser do IPARDES, que define a micro-região, meso-região, pode ser algum outro critério da lei municipal, é aceito o critério das associações municipais, associações de município. Municípios que fazem divisão com outro estado, geralmente eles usam critérios como municípios limítrofes, não pegam critérios, às vezes, de regiões geográficas, para tentar, se for fomentar e dar a prioridade de contratação, dar a prioridade de contratação para quem é do Paraná. Então, eles usam como critério os municípios do estado do Paraná que são limítrofes a isso. Mas isso tem que estar definido previamente. A regra é você sempre usar o mesmo critério para tudo, mas se tem um objeto específico que você tenha que alterar esse critério, você, antes de abrir a tua licitação, você justifica por que você tem que mudar esse critério. Foi isso que o tribunal delimitou como região. Em geral, o que a gente tem visto é
é a região geográfica, ou a região do IPERDS, micro-região, mesorregião ou associações. É o que a gente tem visto e que tem que ser aceito. Vamos especificar um pouco melhor esse conceito de região, porque ele também tem a ver com a territorialização, fazer licitações para o meu município. Há um grande problema, por exemplo, para alguns objetos, como combustíveis. Nós temos um problema de territorialização para quem não tem, município que não tem tanques de combustíveis ou não criam seus próprios postos e tem que contratar gasolina de postos do município, tem um problema de territorialização, sim. Porque se eu abrir minha licitação, como que eu vou ser obrigada a rodar com o meu veículo vários quilômetros para abastecer e para voltar? Isso vai atender minha demanda? Vejam, e eu ressalto que isso tem a ver com territorialização, que nós temos 3 objetivos principais para alcançar com qualquer licitação. 3. Eu tenho que buscar a proposta mais vantajosa. E a proposta vantajosa, para mim, é aquela que vai atender a minha demanda. Veja que a lei não falou que eu tenho que buscar o menor preço. É a proposta mais vantajosa. Ela tem que atender a minha demanda. O meu nível de qualidade que eu acho necessário para atender a minha demanda. E dentro desse nível de qualidade, sim, eu pego o menor preço. Eu tenho que garantir isonomia entre os participantes. E eu tenho que buscar o desenvolvimento nacional sustentável. Pense comigo. Vocês acham que para garantir isonomia ou abrir licitação de combustível para toda e qualquer empresa do Brasil vai violar o princípio da vantajosidade? Claro que vai. É ilógico e é antieconômico eu permitir que o município faça esse tipo de coisa, desloque sua frota só para garantir isonomia. Nós estamos balanceando 2 princípios aqui. O que é mais vantajoso e o que é mais isonômico. Por certo que toda e qualquer licitação, ela viola, de certa forma, a isonomia, mas é uma violação permitida e admitida na legislação para fins de atender o que é mais vantajoso para mim. E nós vamos ter que ponderar em cada edital esse tipo de vantajosidade. Portanto, se lá no começo da minha licitação eu consigo definir exatamente qual que é a minha demanda e consigo colocar em números, e aí sim, aí eu falo para o Vinícius, é pior, Vinícius, mas eu concordo com o professor Marçal que a gente tem que procedimentalizar tudo, porque até hoje o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem um entendimento majoritário de que toda e qualquer lesão ao erário é imprescritível, ou seja, o seu bisneto pode responder por algum ato que você tenha feito agora. É imprescritível. Esse é o posicionamento. Pesquisem na jurisprudência do Tribunal de Contas. E eles acham, ainda não tem na nossa legislação também um prazo de prescrição de atuação do Tribunal de Contas. Então, daqui a 30, 40 anos a gente pode estar vendo licitação feita nos dias de hoje e teu bisneto não vai saber o porquê que você tomou essa decisão. Portanto, particularmente, a procedimentalização e a fundamentação exaustiva é uma segurança para quem está tomando decisões em processos de licitação. E aí, se toda e qualquer licitação, ela chega a ser, sim, uma decisão que viola a isonomia, porque eu tenho que, cada vez, fazer uma especificação do objeto que vai reduzindo meu número de fornecedores, ora, eu não vou escolher só uma cadeira e ponto final, ou aquela clássica que tem no professor Jair Santana, que eu mato de rir. O cara vai lá e quer um caixão, e abre a licitação, quero comprar caixão. Gente, eu descobri que tem caixão até de 20 mil reais. Você tem que especificar o seu objeto. E aí, cada vez que você especifica o caixão, o tipo de madeira, o tipo de acabamento, a cor, você vai limitando os participantes. Mas, se você demonstrar que isso é o que vai suprir a sua demanda, essa é uma violação lícita de isonomia. E é nesse sentido que a gente vai ter que trabalhar com territorialidade, ou não, das licitações, com esse princípio da vantajosidade. Portanto, para algumas licitações,
Aqui, esse conceito de regionalização talvez não esteja na justificativa para você fazer licitação regional que só participa empresas do município, mas sim na tua especificação técnica. Você não vai falar nada disso, só participa quem é do meu município. Você fala o seguinte, olha, eu preciso abastecer a minha frota. É antieconômico eu rodar 20 quilômetros todo dia para abastecer no posto vizinho. Tendo em vista isso, e no posto só tem 2 postos para atender minha demanda, só participa quem está aqui. Você vai jogar não na aplicação da Lei Complementar 123 para justificar essa territorialização. Você vai justificar na sua demanda. E aí eu posso citar várias outras situações da sua própria demanda. Dependendo do hortifruti granjeiro, você vai precisar que seja alguém... teve alguém no intervalo que me falou de uma licitação de pães. Quando a gente recebeu o curso do Sebrae, e o Sebrae foi um fomentador para mudar essa legislação, eles citaram um exemplo de um município litorâneo, município do litoral do estado de São Paulo, que tem uma largura territorial muito grande. De uma ponta do município à outra são 300 quilômetros. E esse município tinha 3 creches ou 3 escolas do nível fundamental, uma na região central e uma em cada ponta. E ele fez uma licitação para pães para essas escolas, em que tinha que ter fornecimento de manhã e fornecimento à tarde, para as crianças da tarde. Ganhou uma empresa. Essa empresa, ela fazia uma fornada, mas ela aproveitava os pães do dia anterior, porque ela tinha que sair muito cedo para conseguir entregar os pães no horário correto. Então, ela entregava um pouco dos pães no centro, corria 150 quilômetros para entregar os pães aqui, mais 300 para entregar os pães lá. O que acontecia? Os alunos, muitas vezes, comiam pão amanhecido. E os alunos da tarde já estavam comendo pão duro. A natureza do objeto determina que, pelo menos, ele tenha que ter um prazo de fabricação, porque esse é um tipo de produto que ele fica inviável para o consumo em pouco tempo. E se você vai dar para os alunos, você quer algo fresco. Veja que o objeto, para atender a tua demanda, faz com que você tenha que regionalizar. Não é o estatuto da microempresa que vai fazer isso. É a sua demanda. É a sua vantajosidade. Portanto, quando a gente trata de regionalização, a gente está tratando muito mais da administração conhecer a sua própria demanda, conhecer o mercado e saber se aquele tipo de produto para atender a sua demanda, ele precisa desse tipo de, eu vou falar aqui, obrigações acessórias. Um outro exemplo, pneus, que é o maior problema aqui. Quem aqui tem almoxarifado de pneu em estoque? Quem consegue hoje ter pneu em estoque? Ninguém tem pneu. A tua obrigação acessória do pneu, para a entrega do pneu de quem ganhar, ela tem que ser rápida. Mas se você colocar a entrega imediata, você vai estar sendo desarrazoado, porque você vai estar limitando territorialmente. Mas, considerando que toda a frota municipal é bem cuidada e que todos os veículos do município têm steps em bom funcionamento, esperar 2 dias não vai ser o problema. Não é verdade? Talvez esperar 10, você talvez não vai estar atendendo a sua demanda. Mas esperar 2 é um prazo que o Tribunal de Contas para pneus considerou razoável para que uma empresa receba a ordem de serviço, processe o pneu, coloque no caminhão e passe um caminhoneiro na sua carga horária rodando o dia todo, 7 a 8 horas, se eu não me engano, a lei dos caminhoneiros é isso, e ele vai conseguir rodar de 700 a 800 quilômetros, dependendo de como está a estrada. Logo, a gente consegue abranger grande parte das empresas do Brasil.
Perceberam que a obrigação acessória que você define para atender a sua demanda é que vai permitir essa regionalização, talvez? E que é lícito? Vou dar outro exemplo de como a gente tem que... nós temos que dar um passo à frente. Se a gente vai fazer um contrato de entrega de algum produto, mas que tenha... Comprei um produto, mas você tem a entrega, vocês concordam comigo que a gente tem que considerar o custo da entrega? Concordo, certo? Às vezes, o teu custo da tua entrega, ele é tão considerável que ele pode ser parte do teu objeto principal. Ele não é mais uma obrigação acessória, passa a ser obrigação. Eu vou pegar o exemplo que está aqui o meu colega da FAS, que eu pego o exemplo que vocês fizeram, um de distribuição de marmitas, né? Nos vários centros regionais da FAS. E fazia parte do objeto comprar a marmita, não é fazer a marmita, comprar a marmita pronto. Tantos reais, R$10. Só que também é parte do objeto, obrigação principal, distribuir em cada um. Esse custo, ele tem que ser contado. E esse custo, para atender a sua demanda, se você colocou no seu orçamento, ele que vai definir a melhor proposta. Pensem comigo, uma empresa que tem sede em outro município, que não seja o município aqui de Curitiba que iria atender a FAS, ela vai ter um custo de deslocamento maior, e ela vai ter que colocar isso na proposta comercial dela. Então, de forma lícita, nós estaremos atendendo a melhor demanda para a administração, porque eu considerei a distribuição, e na proposta, é óbvio que quem está aqui no município vai ter uma proposta menor. Recentemente também a gente fiscalizou um edital da Administração dos Portos do Paranaguá, porque eles precisavam locar uma plataforma elevatória com motorista. E eles fizeram algo bem sensacional, que foi uma planilha de custos unitários disso aqui. O valor do aluguel, o valor do motorista dessa plataforma elevatória, com os encargos trabalhistas, BDI, e colocaram o custo de mobilização e desmobilização. Por isso que a parte de orçamento é a que vai definir a tua competitividade ou não, e é que vai atender isso aqui de você contratar. O custo de mobilização e desmobilização é quanto que custa eu pegar da minha sede essa minha plataforma elevatória, colocar num caminhão e transportar ela até o lugar, instalar ela, e depois eu desmobilizar e voltar. Isso tem que estar lá na proposta de preços, no orçamento de serviços. Se a tua obrigação acessória ela tem relevância, ela tem que ir lá para o teu custo. E a proposta de preço ela tem que considerar isso também. Gente, por óbvio que uma empresa que seja de Paranaguá, ou seja, de Curitiba, ela vai ter um custo menor de deslocamento, mobilização e desmobilização, menor do que alguém de Santa Catarina. Quem tem mais chance de ter a proposta vencedora? Eu precisei limitar territorialmente para atender a minha demanda? Vocês entenderam o passo que a gente tem que dar? Na hora que a gente faz um contrato e você fala para mim, eu preciso de cadeiras para o auditório, ou eu preciso de pneus, mas não é só isso. Eu preciso ver as obrigações acessórias. Como que eu quero que você me entregue essas cadeiras? Elas têm que estar embaladas em papel plástico para não danificar a pintura, elas têm que vir em caixas de tanto em tanto, elas têm que ser armazenadas de tal forma. Cada obrigação dessa que você tem, vocês têm que avaliar o impacto disso. Porque, às vezes, no caso de pneus, o que garante lá a retirar empresas importadoras de pneus estava no prazo de entrega, estava quando eu colocava em lote de contratação, e aí eu falei para vocês, item lote, porque que era importante, que além do pneu, ela tinha que fazer a troca do pneu e o balanceamento. E é aí que você viola e direciona. Então,
resumindo essa parte de regionalização, o importante é definir a demanda de vocês, e a demanda é obrigação principal do que vocês estão contratando, mais obrigações acessórias. Está muito bem definido isso. Grande parte dessa definição já vai te justificar, talvez, uma regionalização. Os outros tribunais, portanto, têm razão em falar que a tua região vai ser definida conforme o teu objeto, para atender a sua demanda. Esse tema não é simples, porque a gente vê no dia a dia que nós estamos avançando para conhecer o mercado público, nós estamos avançando para conhecer as empresas fornecedoras do Estado. Nós estamos avançando até... Gente, ano passado inteiro, várias pessoas aqui devem ter recebido ligação na parte de serviços que faziam contratação de ônibus escolar e não tinha uma planilha de custos do transporte. Isso são várias licitações que a gente acompanhou lá. Nós estamos avançando para conseguir, vou dizer, profissionalizar essa área, entender o que é um orçamento em licitações, entender o que é uma boa planilha de custos, entender como é que é o mercado fornecedor, entender que obrigações a gente pode colocar ou não colocar, e entender que tipo de soluções a gente pode ter para a nossa demanda. Vamos lá. Então, a gente sabe que, por hora, nós temos um sério problema de verificação das 3 microempresas sediadas local regionalmente, e essa pesquisa, em princípio, deve ser feita, até que a gente consiga mudar o entendimento do tribunal. Vocês perceberam como que a gente pode fazer essa pesquisa. Agora a gente vai entrar na ausência de vantajosidade. Vou repetir para vocês que a vantajosidade, ela é sempre esse binômio de qualidade e preço, custo-benefício. Portanto, o nível de qualidade que eu determino para que eu tenha a solução da minha demanda, ele vai estar muito mais relacionado com a especificação técnica do meu objeto do que com o preço. Eu tenho diversos tipos de televisão para comprar. Televisão de tubo, televisão de LED, televisão de plasma, televisão não sei o quê. Eu posso definir, eu tenho essa discricionalidade, eu quero uma TV de LED. Para esse ambiente, ela precisa ser uma TV de maior quantidade de polegada para atender essa demanda e todo mundo aqui conseguir ver. Ela tem que ter ligação com Wi-Fi, porque nas apresentações eu vou parear os aparelhos aqui, a minha necessidade exige isso. Dentro desse nível, TV de LED de tantas polegadas, que tenha Wi-Fi, que tenha isso, aí eu busco os fornecedores no mercado que tenham o menor preço. Isso é vantajosidade. Pode ser que comprar com microempresa não seja vantajoso. E se não for, eu tenho que demonstrar isso no processo. E aí nós temos um outro desafio, que é conhecer o mercado, para entender por que não é vantajoso comprar com microempresa. Mas eu preciso lembrar que nós precisamos saber quais os objetos que as microempresas são competitivas. Vocês viram comigo que quase não tem microempresa na área industrial. A gente apresentou isso. Logo, se eu tenho objetos que sempre vêm empresas, indústrias participando, há uma grande chance de não ser vantajoso comprar com microempresa se eu tenho um industrial grande empresa que participa e tem descontos maiores. Isso eu coloco no processo. Os colegas no intervalo estavam falando que fizeram licitações para empresas do município e licitações de ampla concorrência e verificaram que as empresas do município estavam se comportando de uma forma, com uma fé, em que quando era só a empresa do município, elas não davam descontos e faziam preços muito mais caros do que quando era ampla concorrência, elas participavam com outros. Pelo histórico, você já diz, está sendo desvantajoso, não há competitividade, elas estão agindo desse jeito. E justifica no processo, modifica a legislação, forma de acompanhar. A gente não pode, em hipótese alguma, falar que é sempre desvantajoso comprar com microempresa, porque não é. Tem situações no mercado, caneta BIC, você vai contratar com qualquer microempresa mesmo a caneta BIC, e ela pode, inclusive, ter competição porque ela tem desconto na parte tributária. E se ela melhorar seus processos operacionais e seus custos internos, ela pode conseguir ainda muito mais desconto.
Então, dependendo do mercado, da tua forma de mercado, da tua cadeia produtiva, você vai ter sim objetos que são vantajosos contratar com microempresa. E outros que não são. E esses que não são, nós temos que colocar no processo e dizer que não é vantajoso contratar com microempresa.